Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito interessante. Na medicina chinesa é muito comum ouvir-se falar sobre a relação entre os sentimentos e a medicina tradicional chinesa e principalmente o que isso faz, o que isso causa e como é tratada a medicina tradicional chinesa em relação aos nossos sentimentos. Para vocês que já me conhecem, sabem muito bem, eu sou um apaixonado da medicina chinesa, procuro divulgar o máximo de conteúdo, procuro expor todo o meu conhecimento e principalmente como eu faço os meus tratamentos dentro das minhas clínicas ou dentro dos meus atendimentos clínicos. E uma das grandes, mas assim, talvez mais importâncias que eu dou é para quando o meu paciente ele chega na minha clínica e aquilo que ele está sentindo. Eu vejo que existe hoje uma relação muito incomum da medicina convencional para a medicina tradicional chinesa em avaliar o sentimento do paciente relacionado com os sintomas e principalmente com os órgãos e tudo aquilo que ele pode causar. Mas uma grande minoria já tem notado em alguns diagnósticos, e eu percebo porque vários pacientes meus chegam até a mim e relatam isso, que existe aí uma relaçãozinha e que existe a possibilidade de estar relacionado com aquele problema. Então eu já fico muito contente porque eu vejo que existem muitos profissionais da medicina tradicional ocidental observando essas alterações. E hoje eu quero passar para vocês uma das coisas mais importantes para mim, que é o diagnóstico da medicina tradicional chinesa relacionado com os sentimentos do indivíduo. Para você que não conhece, para você que não sabe, para você que nunca viu, é muito interessante você entender a relação dos sentimentos com o nosso corpo, com os nossos órgãos, com as nossas vísceras, com os meridianos e tudo que ele faz ou tudo que ele causa ou pode causar de desequilíbrio no nosso organismo. Agora, para você que já é estudante de acupuntura, para você que já é acupunturista, para você que já é um profissional da área, já um estudioso nas terapias orientais, vai ser aí, ou fica aí então, um pouco mais de conhecimento e quem sabe um grande aproveitamento para o seu conteúdo e para o conhecimento que você já tem, é lógico. Então vamos iniciar falando sobre os sentimentos. Há muito tempo atrás, na medicina tradicional chinesa, os grandes mestres da acupuntura observavam que as pessoas sofriam alterações emocionais e, consequentemente, o seu corpo também tinha alterações. E isso é muito comum e muito clássico você ver e observar, vocês que são mulheres, né? Observarem que no período da menstruação começa a acontecer o que vocês chamam muito de TPM, né? Essa tensão pré-menopausa ou até mesmo a pós-menopausa, que é muito comum, né? E para você ter uma ideia, não só essa relação é tão grande, tão forte, que é reconhecida que as mulheres também podem ter alterações psíquicas neste período. É isso mesmo, alterações como problemas de depressão, como problemas de pânico, como problemas mais sérios do sistema nervoso e que pode causar para ela aí certos desequilíbrios e afeta diretamente o organismo e até mesmo a sociedade, até o seu convívio social. Mas o que eu quero deixar claro para vocês são os sentimentos. Então, nesse período, a mulher pode sofrer alterações, né? E esses sentimentos que ela está sentindo pode alterar os seus órgãos. Mas isso é só um exemplo, lembrando muito bem que é só um exemplo da mulher que sofre aí essas alterações mensalmente. Fica mais fácil até para você poder avaliar. Mas eu estou falando também de você, que independente de ser mulher, você é homem, você é criança, que tem alterações emocionais e que isso pode ter uma ligação direta e que pode interferir aí na medicina tradicional chinesa em si, como avaliação, mas o direto com o seu corpo. Eu vou falar para vocês, primeiramente, sobre uma das alterações clássicas que ocorrem para vocês poderem entender. É muito comum vocês, antes de avaliar os sentimentos, querer saber como e quais os órgãos que serão afetados. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que antes da gente falar de cada sentimento, nós precisamos explicar o que isso está relacionado. Na medicina tradicional chinesa, nós temos algo que chamamos de pentagrama. O que é o pentagrama? O pentagrama é, segundo a medicina chinesa, a forma mais correta de se avaliar o equilíbrio, porque os órgãos estão ligados aos elementos. E na medicina tradicional chinesa, esses elementos são elemento terra, que são chamados 5 elementos,
elemento metal, elemento água, elemento madeira e elemento fogo. Esses 5 elementos estão diretamente ligados com o ser humano, ligados com a natureza e faz com que os agentes, as pessoas, os animais, o ciclo existencial da vida gire em torno de todos esses elementos. E é fundamental que você entenda que dentro de cada elemento existe órgãos e vísceras. Então, para o elemento terra, o baço pâncreas, para o elemento metal, o pulmão e intestino grosso, para o elemento água, o rim e a bexiga, para o elemento madeira, fígado e vesícula biliar, e para o fogo, nós temos 2 órgãos e vísceras existenciais e físicos, que é o coração e o intestino delgado, e 2 não existenciais, mas que são tratados na medicina chinesa, que é o concepção-sexo e triplo aquecedor. Para quem não conhece, o pericárdio ou concepção-sexo está voltado à parte sexual e triplo aquecedor às 3 partes do corpo, dividida para o equilíbrio da temperatura e das funções do nosso organismo. Bom, então nestes 5 elementos, que nós chamamos de pentagrama, dá a ideia para vocês de um elemento que pode estar diretamente ligado ou não, mas que o sentimento aqui interfere demais em cada elemento. Então nós vamos falar primeiramente sobre o elemento terra. Você sabia que, por exemplo, o elemento terra, ele está diretamente ligado aos problemas de ansiedade, né? Nós falamos de ansiedade, de uma ansiedade de compulsão, porque depois nós vamos falar do elemento fogo, que é um outro tipo, né? Então aqui, ó, a ansiedade, a compulsividade por comprar, por comer, né? Por ter, por querer, e principalmente a preocupação, são elementos que estão ligados diretamente ao elemento terra. São fatores que vão interferir ao elemento terra. E para que você entenda um pouco melhor, a pessoa quando está em desequilíbrio emocional e que apresenta um estado de alteração desse desequilíbrio, e nós chamamos de estado yin, quando é menos, quando é para baixo, quando é mais acalentado, e quando é mais exacerbante, mais para cima, mais voraz, nós chamamos de yang. Então, quando ela tem uma ansiedade bastante alterada, ela vai interferir diretamente na energia do elemento terra. Então, se ela tem a ansiedade aumentada, ela vai aumentar o quê? A energia do estômago e do baço, e ela vai precisar necessariamente, ela vai querer consumir mais alimentos. Por quê? Porque está aumentando aquela energia e ele precisa repor. Agora, se essa compulsividade também aumenta, ele passa a comer mais ainda. E se ele não comer, essa ação vai interferir diretamente no efeito digestivo do estômago e, consequentemente, essa pessoa vai desenvolver uma gastrite, uma úlcera e daí por diante. Sem falar que ela vai atacar o baço e o pâncreas e poderá alterar o quê? A eliminação da insulina na corrente sanguínea. Com isso, vai fazer com que o paciente desenvolva um tipo de diabetes, que é uma diabetes que pode ser sazonal ou um diabetes tipo 1. Então isso pode interferir, a preocupação, o excesso de preocupação pode interferir diretamente nesses sintomas que nós falamos. A pessoa estar muito ansiosa, muito preocupada, ela vai ficar o quê? Ela vai desenvolver uma gastrite, ela vai desenvolver um problema estomacal. E isso pode até mesmo interferir quando a pessoa é muito ansiosa, é muito agitada, come rápido, na própria digestão. Então os sentimentos estão diretamente ligados com a função daquele órgão, com a função daquele elemento, com a função do elemento terra e diretamente ligado ao baço, pâncreas e o estômago. Então, consequentemente, começa a ter um desequilíbrio do elemento terra e, consequentemente, afetar o organismo desse indivíduo. Agora, nós vamos falar sobre uma disfunção do elemento metal. O elemento metal, ele é um elemento caracterizado basicamente por sentimentos relativos à tristeza. O paciente que apresenta tristeza, que apresenta melancolia, que apresenta muito chorão, né? Dramatizante, né? Dramático, né? Ele acaba desenvolvendo problemas, principalmente problemas de pulmão e de intestino grosso. Nós costumamos dizer o seguinte: quando o paciente começa a ficar muito triste, quando ele começa a ficar muito melancólico, essa melancolia
promove diretamente um efeito no intestino grosso e principalmente no pulmão. Então, o paciente que tem problema com a parte da tristeza, também não colocamos aqui, né? Não só essa relação da tristeza, mas também dependendo do tipo de depressão, né? Que vai ser consequentemente um resultado desses sentimentos, ele vai desenvolver problemas respiratórios. Ele pode desenvolver tosse, ele pode desenvolver rinites, ele pode desenvolver, nos casos mais graves, processos alérgicos, bronquites, pneumonias. Ele vai fazer com que o sistema respiratório comece a cair, porque essa energia aqui, ó, começa a aumentar a tristeza, a melancolia, vai tirar a energia do pulmão e, consequentemente, o pulmão, que é movido diretamente pelo sistema imunológico, vai ter a sua queda, segundo a medicina chinesa. E você tendo uma queda na resistência, no sistema imunológico, o seu sistema de defesa fica dificultoso. É normal esse tipo de paciente apresentar ou diarreias constantes, soltando muito, ou prendendo demais. É os grandes extremos. Por quê? Porque o que está relacionado à emoção, ao emocional, a tristeza, a melancolia, a dramaticidade, traz a ele uma baixa da energia do pulmão e do intestino grosso. Então, a maioria dos pacientes que apresentam esse tipo de sentimento, eles vão ter o elemento terra como pulmão e intestino grosso afetados. O elemento água, ele apresenta principalmente talvez um dos sentimentos que faz com que o indivíduo se introspecte ainda mais, que é o medo. É isso mesmo. O medo faz com que esse paciente tenha problemas na parte renal, na parte da bexiga. Ele pode começar a reter mais líquido, então ele pode até aumentar o seu próprio volume, ou até mesmo desenvolver problemas de cálculos. Ele pode ter dores na região das costas. E para a medicina chinesa é clássico que o paciente que tem medo, ele também desenvolve o pânico. E aqui, a síndrome do pânico, assim também como é conhecida, ela vai ser diretamente classificada com aquele paciente que não quer, de forma alguma, perder as pessoas, perder as coisas, tem medo de perder, passa a desenvolver problemas com choro, tristeza, então desenvolve problemas também imunológicos, e por isso que eu falei que eles estão ligados diretamente, porque consequentemente ele começa a até puxar a energia do elemento anterior, baixando a energia do elemento anterior e desenvolvendo aí outros tipos de problemas. Mas como nós estamos falando diretamente do sentimento em cada elemento, nós não vamos falar da lei que existe, que é dominância e contra-dominância. Nós não vamos falar diretamente de uma lei, que é a lei da mãe-filho, né? Avô, que nós não vamos estar diretamente voltado a falar disso. Nós vamos falar sobre sentimento em cada elemento. Então, por isso nós estamos explicando basicamente, pausadamente, para que cada um entenda que os sentimentos têm a ver com o nosso equilíbrio e principalmente com o equilíbrio dos nossos órgãos, que consequentemente vai equilibrar o nosso corpo. Então, o indivíduo que desenvolve um problema de medo, ele vai desenvolver também um problema de pânico e pode também desenvolver o que nós chamamos de depressão. Então, o paciente depressivo, quando aumenta a depressão nele, consequentemente altera problemas renais, problema de bexiga e pode dar uma alteração na parte da hipertensão, como uma existência de uma hipotensão, tá? Uma fraqueza, uma moleza, como pode dar aí a perda da urina, o não controle na região, e é muito comum isso em pacientes que estão desenvolvendo doença e passam um tempo mais solitários ou acamados, que acabam desenvolvendo ainda mais o aumento deste elemento que vai afetar consequentemente o elemento água e resultando aí nos problemas mais, talvez mais sérios ou um pouco mais complicados na parte do rim e da bexiga. Mas fica aí a dica então que o paciente que desenvolve o pânico, medo e depressão está ligado diretamente ao elemento água e consequentemente esse por sua vez pode ter problemas renais ou na parte de retenção de líquido com a bexiga. Fica para vocês também uma colocaçãozinha a respeito da ligação, né,
da energia entre um e outro, porque um é consequente do outro, porque é um ciclo, tá? E nós vamos falar então sobre o elemento madeira. O elemento madeira em si, ele é caracterizado por um dos problemas mais típicos do povo sul-americano, do povo da América Central, que é uma das disfunções do elemento madeira, que é o quê? É um povo mais tenso, mais nervoso, né? Então a tensão, né? O nervosismo, o estresse, a irritabilidade, a ira, a raiva, o ódio, o rancor, tudo isso aqui vai afetar o elemento madeira. E ele, consequentemente, quando aumentar essa energia, vai afetar ainda mais a energia dos órgãos do elemento madeira, que são fígado e vesícula. E é comum os pacientes que começam a apresentar problemas de estresse, nervosismo, causar problemas diretamente ligados ao fígado e à vesícula, como problemas digestivos, queimação, má digestão. Então ele passa a ter aquele burburinho no estômago, ele passa a arrotar mais após a sua alimentação, passa a não conseguir promover a lipólise, que é a quebra da gordura, né? Ele tem dificuldades para dormir, porque o elemento madeira cuida dessa parte também do sono, então passa a ter insônia, porque esse elemento ele trabalha na sua deficiência maior com a energia que vai das 11 da noite até 1 da manhã e depois da 1 da manhã às 3 da manhã. E aí é comum nessa hora o paciente ter algumas alterações com relação ao sono, né? Começa a rolar na cama, tem dificuldade de dormir e daí por diante. Então, é fato que o paciente que tem uma deficiência na parte da madeira e que passa a apresentar sentimentos que alteram ainda mais, se não tratados dessas características, causarão e terão ações diretas voltadas para o elemento madeira, que consequentemente é o fígado e a vesícula, e vai promover para esse indivíduo problemas na parte digestória, na parte da digestão, e principalmente esse, por sua vez, vai ter aí características de um paciente com dificuldade na sua digestão, de uma digestão mais lenta, uma digestão mais complicada e que pode causar e trazer consequências mais graves, uma vez que o metabolismo precisa da digestão, precisa fazer essa quebra da gordura, essa quebra dos alimentos, né? Para que eles possam absorver e principalmente vitaminas e elementos essenciais possam ser absorvidos no organismo. Assim bem como a parte do intestino também precisa estar funcionando bem para fazer essa digestão, a quebra pelo elemento direto aí que é o estômago no armazenamento e também na excreção dos líquidos que por sua vez também são substâncias muitas vezes tóxicas ou resíduos que estão no nosso organismo, precisa da funcionabilidade do rim e da bexiga. Então não só falando do elemento madeira, mas falando de todos os outros elementos que têm suas funções vitais e prioritárias. Bom, então restou para nós o elemento que é um elemento mais completo, que é o coração. Então o coração, que faz parte do elemento fogo, ele está voltado aos sentimentos da ansiedade também, que nós falamos. Mas é aquela ansiedade que a pessoa fala, nossa, eu tô assim, tô tão ansiosa que tô com uma dor no meu peito, né? O principal disso aqui é a euforia, aquele paciente que fica muito agitadão, né? Que está toda hora você está falando com ele, a energia dele é muito agitada, aquela coisa bem yang, né? Bastante alterado, né? Então essas alterações como euforia, ansiedade, agitação alteram diretamente o coração e o intestino delgado. E aí nós particularmente caímos um pouquinho para o outro lado, que existe também essa ansiedade, essa voracidade, né, que nós falamos assim, o elemento ele é mais, o indivíduo, perdão, ele é mais voraz naquilo que ele faz, né, essa coisa de, sabe, de dar toda hora até mesmo um sentimento, uma sensação de palpitação, né, não é de dar palpite, mas sim de palpitar, de chegar até faltar ar e tudo mais, mas um sentimento que às vezes é uma pessoa mais que sufocante, né? Que, consequentemente, está ligado diretamente às agitações, que está ligado à euforia e também à ansiedade. Então, esse sentimento é um sentimento que vai diretamente
alterar diretamente quando você tem eles aumentado, principalmente essa parte da euforia, né, dessa agitação, vai afetar o coração e o intestino delgado. O coração em si pode, por sua vez, alterar, ter taquicardias, o intestino pode ter diarreia e a não absorção de vitaminas, mas também isso está ligado diretamente com a parte da concepção sexo e o triplo aquecedor. Então, o indivíduo pode ter alterações na parte sexual, dele ser sempre assim muito agitado, então ele querer mais, fazer mais, mas consequentemente diminuindo essa energia, ele pode ter isso aí afetado, né? Se ele for muito ansioso, ele pode ter uma ejaculação precoce ou não ter nem mesmo essa parte, ter dificuldade com a relação à parte da ereção, na sua relação. Ele pode ter alteração no triplo aquecedor, então sentir muito calor na parte superior do corpo, às vezes frio nas pernas e nos pés, ou consequentemente ele ter muito calor nas pernas e na parte do corpo não ter essa alteração, porque na parte do triplo aquecedor ele pode direcionar esse desequilíbrio, muito calor na cabeça, na região posterior e mais às vezes calor na região da axila, daqui para baixo, do peitoral para baixo não ter, porque existe essa alteração, esse fogo, essa sensação de calor que vem por baixo muitas vezes ou no corpo inteiro, pode ser consequência dessa euforia, dessa ansiedade, desse sentimento de agitação que faz com que o indivíduo consequentemente tenha um desequilíbrio do elemento fogo e, consequentemente, atinja os órgãos coração e intestino delgado e também possa alterar o pericárdio ou concepção sexo, que nós chamamos assim, e o triplo aquecedor ou o triplo aquecedor, que consequentemente coordena e controla a temperatura desse indivíduo. O que eu quero salientar é que para todos os órgãos e vísceras que estão relacionados aos 5 elementos, os sentimentos são a parte fundamental diante do nosso diagnóstico, diante do nosso tratamento. E para você que aprendeu hoje um assunto diferenciado, que os sentimentos, que você saiba e entenda que os sentimentos são primordiais nas funções dos órgãos e das vísceras e que eles se mantenham equilibrados para que o órgão e, consequentemente, a víscera, para que o organismo tenha uma resposta de equilíbrio e que não tenham desequilíbrios causados pelos problemas emocionais e sentimentais, uma vez que, se você tiver o contato, às vezes, com os tratamentos, os terapeutas, na parte da medicina tradicional chinesa, verá que tratando o sentimento, equilibrando os sentimentos, fazendo com que esses, por sua vez, se mantenham estáveis, consequentemente, você vai levar a um equilíbrio do organismo e uma melhora na sua saúde. Então, fique com essa dica, não se esqueça, o sentimento tem direta relação com os órgãos e com o seu corpo.